Olá a todos, boa noite. Ainda não tem muita gente online, mas é bom, porque a gente pode enrolar um pouquinho aqui no começo, né? Eu estou feliz de ter mais uma live aqui na série Conversando na Janela com Lac Lobato. Inicialmente, o nome dessa live era Conversando na Janela em Tempos de Quarentena. Mas eu pretendo continuar com essa live por um tempo, viu? Porque está sendo muito agradável trazer profissionais de alto escalão do implante coclear para conversar com o público. Hoje eu tenho uma convidada super, super especial. Ela falou pra mim que ela tá fazendo a terceira live, mas pra mim ela já fez 1 milhão de lives, porque ela é super requisitada. Que é a Papone, que todo mundo conhece, porque faz um trabalho maravilhoso. Então, Mariana, é uma honra, de verdade, tê-la aqui conosco. Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço é sua fã. São fãs do seu trabalho, porque o seu trabalho é muito conhecido, por ser um trabalho muito profissional, muito comprometido e muito amoroso também. Essa impressão que eu tenho do seu trabalho. Quando eu te convidei para fazer essa live, inicialmente eu ia falar de audição na criança, né? Porque é o nome da sua clínica, inclusive. E aí você me propôs algo tão especial, que é a audição para adultos, o treinamento de tipo para adulto. Então hoje é uma live especial, porque hoje eu vou me beneficiar com essa live. Então, por favor, se apresente para nós. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Mariana Guedes, sou fonoaudióloga e eu comecei a trabalhar nessa área de surdez logo que eu me formei, fazem só 20 anos, esse ano fiz agora no início do ano 20 anos que eu comecei a trabalhar nessa área. Então, inicialmente, eu fiz a minha especialização aqui na Santa Casa de São Paulo, na área de audiologia, e foi lá que eu aperfeiçoei a prática clínica em diagnóstico e também aprendi muito sobre a parte de próteses auditivas e adaptação de aparelho auditivo. E, ao mesmo tempo, né, em 2000, eu comecei como estagiária lá no grupo de implante coclear do Hospital das Clínicas. Eles já implantavam adultos na época, estavam começando com os implantes nas crianças. Eu fiz parte aí desse começo do grupo, depois eu fui contratada, trabalhei lá um tempo no hospital como contratada, e aí vieram os filhos, veio a família, e hoje eu trabalho no consultório, a gente tem uma clínica de otorrino e fonoaudiologia, onde eu continuo exercendo audiologia, tanto a parte de adaptação de prótese, de avaliação de implante coclear, quanto reabilitação do processamento auditivo e da audição. Mas você falou da audição na criança, né? A audição na criança é o nome da minha empresa e ela surgiu, inclusive, não como clínica. A gente já tinha a clínica estruturada quando montamos a audição na criança e ela surgiu, na verdade, com a ideia de levar material e educação de qualidade nessa área, né? Então, a gente sentia aí que precisava de um trabalho maior para divulgar a reabilitação auditiva. A gente via muitas coisas voltadas para aparelho auditivo, mas para o público adulto, principalmente, e pouca coisa direcionada para a criança, né? Quando se falava em criança, se falava muito em reabilitação do implante, desenvolvimento de linguagem, mas pouco da adaptação de prótese, dos cuidados que a gente tem com a parte de processamento auditivo central também, né? Que vem aí agregar todo o nosso conhecimento de trabalho de reabilitação auditiva. Então, a ideia da audição na criança é trabalhar com materiais, desenvolvimento de materiais e educação geral aí sobre saúde auditiva. Muito legal isso, Mariana. Eu acho que você não teve a oportunidade de ver o meu livro novo, o livro da Lala 2. Eu acho que você não conseguiu ver, porque eu lancei e começou a pandemia. Exatamente, a gente chegou a conversar sobre o livro, aquele dia que a gente se encontrou no congresso, você combinou de ir no consultório para levar os livros, e aí veio a pandemia, e o consultório fechou, e ficou todo mundo em casa. E olha, esse livro novo, tem o meu livro da Lala, que eu falo de implante coclear em criança, mas eu fiz que a gente tem de incluir um personagem que ele usa aparelho auditivo. Isso. Porque eu acho importante para a criança que usa aparelho auditivo, ela também tem um personagem com o qual ela se identifica. E é bonitinha a história dele. A professora que percebe que ele tem perda auditiva porque ele não vai bem na escola e avisa os pais dele que ele precisa fazer uma geometria. E é uma história bem real e bem comum,
né, Lac, as crianças com perdas severas e profundas, a gente acaba pegando um diagnóstico mais precoce, porque são as crianças que acabam não desenvolvendo a fala pequenininha, ou que têm um comportamento mais típico de quem não escuta. Mas as crianças com perdas leves, moderadas, é muito comum que a gente pegue na escola mesmo, né? Um comportamento de distração, um comportamento de falta de atenção, e aí vai fazer uma audiometria para a escola e a gente descobre que realmente a criança às vezes não escutava. Então, é uma história bem real. Mas porque eu ouvi isso de mais de uma forma, na verdade, por isso que eu resolvi trazer essa questão. E eu acho super importante a gente pegar toda a diversidade quando a gente faz um livro voltado para a representatividade da surdez. Mas eu fugi do assunto sem querer, né? O tema não é literatura infantil. Vocês têm que ir em casa, me perdoem por isso. Hoje a gente vai começar falando desse tratamento, mas na verdade esse exercícios que a gente pode praticar em casa. Para quem, por alguma razão, não está conseguindo fazer fono nesse momento, ou quer reforçar o trabalho que faz com a fono. Eu acho bacana a gente trazer essa informação, porque a gente que tem perda, a gente se perde, sabia? O que eu faço que é bom, o que eu faço que é exagero. É lógico que a gente vai criando algumas rotinas pessoais, mas quando tem um profissional, mesmo que seja numa conversa orientando, facilita muito para a gente saber para onde direcionar isso. Então, a gente combinou de falar esse assunto, né, Lac, porque eu acho muito interessante. Quando eu comecei a trabalhar com implante, com reabilitação de surdez, era praticamente uma regra de que toda criança que tem perda de audição e que colocasse o implante coclear ou que fosse colocar um aparelho, essa criança é fato que ela teria que fazer terapia fonoaudiológica. Então, inclusive, durante muito tempo nos centros de implante, o fato da criança ter a reabilitação ou de ter uma reabilitadora era condição para ela poder implantar e seguir seu tratamento. E os adultos não. Então, eram pouquíssimo encaminhados para a reabilitação fonoaudiológica, principalmente os adultos que a gente fala que são os pós-linguais ou os pós-linguísticos, que são os adultos que ouviram na sua vida, né, tiveram um desenvolvimento de audição normal e depois desse desenvolvimento perdem a audição e acabam tendo que usar o aparelho ou implante coclear. Aqueles adultos que perderam a audição criança, a gente já sabe que eram indivíduos que vinham já de um processo de terapia, provavelmente fizeram fono, ou que a gente já sabia que eles teriam que fazer fono. Mas o adulto pós-lingual, principalmente, não eram encaminhados para reabilitação, né? Não era uma rotina. E aí, uma vez, essa história da reabilitação no adulto na minha vida começou muito por conta de uma paciente que a gente implantou lá no Hospital das Clínicas, e ela era uma paciente fisioterapeuta, um nível educacional bem alto, e ela tinha um resultado com o implante muito bom, tanto que quando tinha que dar alguma entrevista, assim, era um paciente que a gente indicava, porque ela tinha um resultado satisfatório. Mas ela falava que não estava bom, e que ela queria mais, e que ela queria fazer terapia, ela queria fazer exercício. A gente falava, mas por quê? Ela está ouvindo tudo. E aí a gente começou a se dar conta que ouvir é muito mais do que responder para 10 frases no meu teste no silêncio, né? A vida aí fora tem barulho, tem ruído, tem música. Então, os adultos, mesmo esses que já tinham desenvolvimento de linguagem, eles não precisavam de terapia para aprender a ouvir ou para aprender a falar como as crianças ou os adultos que tinham perdas, né, desde pequeno, de muito tempo, mas eles podiam fazer terapia para aperfeiçoamento deste processamento. E foi aí que eu comecei a trabalhar muito essas terapias de processamento e de aperfeiçoamento de escuta para os adultos, tá? Então, hoje, quando a gente fala de exercício para adulto, o que a gente pode fazer no adulto, Lac? A gente tem que pensar quem é esse adulto, porque a gente tem públicos bem diversos. Então, a gente tem o adulto que tem perdas de muitos anos, né? Como um caso como o seu, por exemplo, né? Então, que tem perda desde criança, colocou o implante depois de muito tempo. Então, realmente, a gente às vezes vai ter que começar com exercícios mais simples para a pessoa reaprender a ouvir,
porque ficou bastante tempo no que a gente fala de privação. E a gente também pode ter exercícios para esses adultos que ouviam bem, perderam a audição já nessa fase adiantada, já adulto, idosos, mas que precisam aperfeiçoar algumas estratégias. Então, melhorar a audição em ruído de fundo, melhorar a percepção de música, de ritmo. Então, a gente tem aí exercícios para todos, com níveis de dificuldade, obviamente, diferentes. Então, é importante que um fonoaudiólogo avalie para a gente saber qual é o nível de dificuldade ou em qual habilidade auditiva que a gente vai começar esse trabalho, né? Mas a gente tem exercícios para quem precisa começar lá do treino inicial, da detecção, da discriminação, e exercícios para quem a gente pode brincar, que eu falo das torturas auditivas, que são os exercícios difíceis mesmo, de fala no ruído, fala competitiva, para aperfeiçoar essa audição. Falo que é tortura, mas eu brinco com a Valéria quando ela faz esses testes de ruído, que eu falo que é o momento de tortura. Tem até uma foto minha que eu tô sentada numa cadeira, tem várias caixas de som assim em volta, que eu falei que era tipo jogos mortais, porque é uma sensação muito difícil. Mas sabe o que eu achei bacana da sua fala agora? Eu vou até fugir um pouquinho do tema principal, mas eu achei muito interessante. Você falou que durante muito tempo vocês não encaminhavam um paciente adulto para reabilitação auditiva e que por causa de uma paciente isso mudou. Eu acho super importante a gente reforçar isso nessa live, porque muita gente chega para mim e fala assim: há 10 anos o médico falou para mim não sei o que, então o implante não é para mim, eu não preciso disso, blá, blá. E eu falo, olha, essa categoria médica está em constante evolução. Uma coisa que pode estar 10 anos atrás pode não ser mais uma verdade absoluta hoje em dia. Eu acho importante, e eu vi isso de você, reforça isso. E um grande exemplo dessa sua fala é, há 10 anos atrás, a gente só fazia implante em uma orelha. A gente falava que não tinha necessidade de fazer nas duas, ou que nem dava para fazer nas duas, porque o SUS não liberava, o convênio não aprovava. Então, a gente já garantia uma orelha, não precisava de duas, né? E a gente viu que isso mudou, que a gente conseguiu comprovar por estudos, pela literatura, que ter duas orelhas é importante, que isso pode trazer benefícios, e hoje tanto o SUS quanto a Agência Nacional de Saúde, que regulamenta os convênios, a gente consegue autorização para implantar duas orelhas. Então, as coisas vão mudando, vão evoluindo mesmo, né? E olha, essas mudanças que vocês fizeram já causou mais brigas entre os usuários, porque tem usuários que eles ouviram do médico há 15 anos atrás, não precisa. E quando a gente fala, não, mas tem vantagem você usar dos dois lados. Não, você está tentando me vender implante, blá, 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 e acho que já não é isso. É que para algumas pessoas pode ter diferença. E eu só agora, por exemplo, eu sou implantada bilateral há 8 anos. E eu não fui uma das primeiras implantadas bilaterais, já tinha bastante gente, mas eu fui uma das primeiras a divulgar, assim, intensamente, implantado bilateral adulto. E no começo, a maioria dos adultos ficava meio indignado quando eu falava, não, bilateral faz diferença. E hoje eu tenho amigos que têm 15, 16 anos de implante, que estão correndo atrás de bilateral, mas só hoje. Precisou de um tempo para eles aceitarem. E aí, já vou te dar uma dica. Esses seus amigos que estão correndo atrás do bilateral agora, depois de alguns anos, provavelmente são amigos bem candidatos ao treinamento auditivo, né? Porque ele já tem uma orelha que está estimulada, que já tem um nível de percepção e uma orelha que está lá parada. E muito provavelmente, quando você coloca agora o implante nessa segunda orelha, não necessariamente você vai sair escutando aqui o que você já escuta desse lado. Então, é muito comum que nesses casos de implante sequencial que a gente fala, mesmo em adultos pós-linguais, quando a gente tem uma diferença de orelha, a gente precise muitas vezes de um treinamento dessa orelha para que ela atinja o nível de percepção dessa, para daí, num segundo momento, a gente fazer um outro treino lá, que é a de integração. Porque a grande vantagem de você ter dois implantes é você ter duas orelhas que se conversam lá no nosso cérebro, lá no sistema nervoso central, né? Então, se eu tenho uma orelha aqui funcionando e outra orelha aqui, mas lá no meio, onde elas têm que se encontrar, elas não se conversam, eu não vou ter os benefícios da bilateralidade.
Então, uma das coisas que a bilateralidade traz para a gente é a possibilidade de conversa entre essas duas orelhas. Elas têm que trabalhar em grupo, trabalhar em sincronia, trabalhar em conjunto. E não necessariamente isso vai acontecer automaticamente, só por ter colocado esse segundo implante. Às vezes, a gente vai precisar ajudar o sistema a fazer essa nova busca e a encontrar a parceira dele lá no sistema nervoso central. E para isso a gente tem exercícios de treinamento para tentar essa integração para o resultado ser melhor. Mariana, eu acho que eu vou cortar esse trecho dessa live, esse trecho, e vou colocar em todos os grupos para todo mundo assistir. Porque tem muita gente querendo fazer o bilateral agora, com muito tempo sem intervalo. E eles precisam ouvir isso. Dá certo desde que você faça um treinamento também. Sim, porque pode ser que não seja automático. Grandes chances de não ser, né, Laki? O que os estudos têm mostrado, a literatura sobre binauralidade, é que quanto menor o tempo de diferença, maior é a chance disso ocorrer de uma forma natural e mais automática. Então, quando a gente começa a ter já muito tempo de diferença, a gente já tem os efeitos da privação, das mudanças de vias neuronais centrais, mas isso não impede de que você coloque e possa tentar trabalhar com essa orelha, fazer um trabalho de processamento, de percepção de fala, de interação e de integração binaural para que a gente otimize esses benefícios, tá? Nossa, em silêncio sua fala, só para você estar vendo os comentários aqui, um monte de aplausos, de fonos aqui. Ah, eu não consigo ver os comentários, então você vai me contando. Tem um monte de gente amando isso, porque realmente isso é uma dúvida que muita gente tem. Compensa fazer se eu tenho 10, 15 anos de intervalo? Compensa, mas talvez você precise de um apoio, uma terapia extra, porque... Isso. É muito importante que a pessoa esteja bem orientada e com as expectativas corretas. E se a pessoa tiver a motivação para entrar num processo de reabilitação, vale a pena, né? Porque realmente a gente tem exercícios para isso e a gente pode tentar ajudar essa percepção, né? E também tem uma coisa que é muito importante lá, que talvez já tenha acontecido com você, equipamentos eletrônicos quebram, né? Então, às vezes, você quebra de um lado, você tem um outro ali, você não fica totalmente sozinha, não fica totalmente sem nada, né? Eu acho que para quem tem o mesmo resultado, eu tenho resultados muito diferentes de um lado para o outro, né? Então, no meu caso, especificamente, eu não consigo ficar com um só, eu admito, eu preciso dos dois. Se eu fico com um só, a minha compreensão cai. Mas eu tenho um lado que eu escuto muito menos do que com o outro. Então, se estiver com um lado bom e acabar aqui, tudo bem, eu continuo com esse. Mas se acabar a pilha do lado ruim, do lado ruim, se acabar com o lado bom e eu ficar com o lado ruim, nossa, eu não consigo ficar ele. Tanto eu fiz uma live essa semana que acabou do lado bom a bateria. Eu falei, meu Deus, eu tenho que buscar. E eu tive que sair no meio da live, porque eu não tinha como ficar só com o lado que eu não ouço tão bem. Mas isso é pessoal. Não sou referência para isso. Mas podemos treinar esse lado, podemos fazer exercício para esse lado. Eu acho que no meu caso é mais uma questão de fazer o reimplante, sabia? Porque eles acham que pode ter existem as questões anatômicas, né? Eu acho que o meu caso é um caso muito específico, eu não gosto de ser referência, mas eu acho que eu vou até considerar, vamos fazer, tô topando fazer, eu não quero fazer antes do dia de novo, vamos fazer um treinamento com esse, dá dicas aí pra gente. Bem, você tem uma pergunta aqui, depois a gente passa para as dicas, mas é que essa pergunta foi bacana. É um rapaz que ele tem 8 meses de implante, mas ele é bimodal. Ele tem implante de um lado e aparelho auditivo de outro. Ele perdeu a audição bem cedo. Foi implantado tarde, mas ele sempre usou aparelho auditivo. Então ele teve muita. Escreve perfeitamente, a comunicação é perfeita. Ele percebeu que quando ele está só com implante, o som é muito mais confortável se ele está com o implante e o aparelho auditivo, né? E aí ele quer saber o que você pode sugerir para ele não ficar usando só o implante, né? Para ele usar também o aparelho. Então, uma das coisas muito importantes para quem tem a questão do implante de um lado e o aparelho do outro é o que a gente fala do balanceamento bimodal. Então, o que é esse balanceamento bimodal?
Quando a gente coloca, a gente usava esse aparelho, ele estava regulado bem, mas ele estava regulado pela amplificação, a partir do seu resíduo auditivo, né? Para aquilo que você conhecia da amplificação. A hora que você coloca o implante, a gente tem 2 tipos de estimulações muito diferentes. Então, não necessariamente a regulagem que você usava no aparelho é a regulagem ideal para ser usada em conjunto com o implante. Então, a literatura também vem mostrando que você saber balancear os 2 equipamentos, isso pode ser vantajoso no uso. Então, tanto que algumas empresas de implante coclear, elas têm parcerias com empresas de aparelho auditivo, porque vocês têm equipamentos que aprendem a trabalhar em conjunto, tá? Então, por exemplo, você tem marcas de implante que você tem o aparelho auditivo que é compatível com essa marca, porque você tem alguns benefícios com isso. Você pode, por exemplo, usar o sistema de conectividade recebendo dos 2 lados, e isso é muito bacana, né? Quando você vai assistir uma televisão, por exemplo, se você tem o conector de TV, se o seu aparelho ele é compatível com o seu implante, você pode receber o som da TV tanto no aparelho quanto no implante. Então, você mantém sempre a estimulação bilateral. E existe esse balanceamento. Então, é muito importante falar com o fonoaudiólogo e o fonoaudiólogo que mapeia o implante tem que trabalhar em conjunto com o fonoaudiólogo que programa o aparelho. A gente não pode fazer, nesses casos, que a gente chama de bimodais, tratamentos distintos. Não adianta ele, na empresa de aparelho, programar o aparelho e no centro de implante programar o implante e essas programações não serem trabalhadas em conjunto. Então, ou tem que ser a mesma pessoa programando implante e aparelho, ou tem que ser pessoas que trabalhem de forma integrada, porque existem ajustes que a gente pode fazer no aparelho e no implante para que eles trabalhem em sincronia. Isso é o que a gente chama de balanceamento bimodal. Então, eu tenho que fazer uma audiometria em campo livre com o implante, com o aparelho, com os 2 juntos, perguntar para o paciente se o nível de sensação dele está mais de um lado do que para o outro, se a percepção de frequência está sendo igual, simétrica, porque daí você pode fazer ajustes nessa programação para que isso tente trabalhar de uma forma mais integrada. E quando eles trabalham de forma mais integrada, o paciente acaba tendo conforto, tá? Por outro lado, o que acontece, eu tenho um caso que é assim, de uma paciente minha muito querida, ela perdeu a audição há 30 anos de um lado e o outro lado ela ficou usando aparelho. Aí, com o tempo, foi progredindo e foi piorando, a gente ofereceu a oportunidade dela implantar. Como ela tinha, né, esse lado com o aparelho de referência, ela ficou com medo de implantar esse lado, porque mal ou bem ela ouvia um pouquinho com o aparelho. Então, a gente implantou o lado que ela tinha 30 anos de surdez, mesmo sabendo que poderia ser difícil. Aí, no começo, ela falava, não, eu ainda gosto mais do meu aparelho do que do implante. Aí ela foi usando, a gente foi mapeando o implante, ela foi melhorando. Aí, um dia ela chegou, a gente fez o balanceamento dela, ela, nossa, agora os 2 se completam, né? Legal, tô feliz. Agora ela está indo tão bem na discriminação que ela já falou assim, eu acho que eu estou querendo implantar o meu outro lado também para ficar tudo com implante. Porque ela começou a perceber realmente que o ganho, o acesso auditivo com o implante acabou sendo maior. No aparelho ela tem mais os graves e no implante ela ganhou tanto o grave quanto o agudo, né? Então é um processo que também pode acontecer. E aí, quando a gente vê que a prótese já realmente não traz benefício nenhum, mesmo estando balanceada, pode-se pensar na possibilidade aí de colocar um implante e a gente ter implante bilateral também. Então, é uma coisa para discutir com a equipe médica que acompanha, com a equipe fonoaudiológica. Com certeza, com certeza. Eu acho que vale a pena avaliar caso a caso. Eu estou aqui, amei a sua resposta. Já respondeu isso, obrigada. Amei.
porque é isso mesmo, a gente precisa ouvir tudo que pode ser para avaliar, né? Por exemplo, eu sei que ele tem um implante que é compatível com o aparelho auditivo dele, sim, é da mesma marca. É um amigo meu e eu sei que é da mesma marca. E eu sei que é no caso dele, mas eu acho que talvez esteja chegando no ponto que o resultado do implante está superando muito. Acho que vale a pena, né? Então depende uma muito avaliação. Depende muito do quanto ainda tem de resíduo auditivo, então tem casos que a gente mantém o aparelho e a pessoa leva bem por anos, mas é uma coisa interessante, sabe, Lac, que antigamente a gente tinha as equipes de aparelho e as equipes de implante. Então quem fazia implante, quem fazia aparelho, fazia aparelho. Com a questão da bimodalidade e desses aparelhos integrados, essas equipes precisam trabalhar em conjunto, porque é benefício para o paciente, né? Então, não dá mais para eu mapear o aparelho aqui, o implante ali, e um não saber como é que está o mapeamento do outro. Então, eu enquanto programo o aparelho, preciso saber como é que está o mapa do implante, e quem está mapeando o implante precisa saber quais são as regulagens que estão no meu aparelho, como é que está o mapeamento de fala, verificação, porque a gente vai ter que combinar essas regulagens. Então, não adianta eu usar o aparelho com microfone omnidirecional, que é um tipo de microfone que a gente tem, e usar o implante com microfone direcional, que é outro tipo. Então, a gente tem que combinar os algoritmos, combinar essas regulagens para o trabalho ficar mais redondinho, mais em conjunto. Tem uma fono comentando aqui que ela trabalha com idosos e que é muito comum o idoso ele querer experimentar um implante só de um aparelho só de um lado. Só que elas percebem que quando eles põem dos dois lados, o resultado é muito melhor do que de um lado só. De idoso, eu acho que eu vou fazer uma live só sobre perder idoso, porque eles são uma categoria à parte. E é muito, muito, muito difícil trabalhar com eles e a gente entende, porque eles vêm de uma geração que o uso do aparelho auditivo era motivo de vergonha. Sim, era motivo de vergonha e é uma geração que antigamente a própria equipe médica e os fonoaudiólogos antigos era comum indicar de um lado só. Então, quantas vezes a gente ouviu, compra primeiro de um lado, depois que você pagar esse lado, compra do outro. O SUS ainda não tinha esse programa de saúde auditiva, que realmente, apesar da gente ter várias questões importantes, né, no SUS, é um programa maravilhoso, muito bem estruturado, a gente tem concessão de implante, a gente tem concessão de aparelhos bons em muitos serviços. Então, a gente não tinha antigamente essa possibilidade das concessões como a gente tem hoje, então o paciente era muito mais dependente economicamente de poder comprar o aparelho, então era mais comum você comprar um só, né? Hoje, a nova geração aqui de fonoaudiólogos, de otorrinos, a gente nem cogita indicar um lado, a não ser que o paciente tenha uma contraindicação para isso, mas a gente indica sempre o bilateral quando possível, quando há possibilidade, porque a gente sabe dos benefícios binaurais, né? Então, talvez tenha que mostrar para o paciente, fazer teste com um, teste com dois, mostrar o resultado para ele e tentar, no aconselhamento, que ele entenda que isso pode ser melhor mesmo e tenha uma adesão ao tratamento. Olha, você falou que no SUS nem tinha. Olha, quando eu botei o meu primeiro aparelho auditivo, não tinha nem SUS. Foi em 87. Não tinha nem SUS naquela época. E realmente eles indicaram um só. E pra mim foi péssimo, porque eu não consegui me adaptar com um só. Eu acho até que a minha dificuldade de adaptação é porque era de um lado só, era pouca audição de um lado só. Era baixíssimo. Tá. E uma coisa que eu acho muito importante lá que falar, que a gente tá falando assim, de treinamento, exercício, 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 mas eu queria dizer para os fonoaudiólogos que aconselhamento é uma forma de você fazer reabilitação auditiva. Então, o paciente não está treinando, mas se você está acompanhando esse paciente com orientações, com educação, orientando esse paciente estratégias de escuta, ambientes mais adequados, isso é um processo de reabilitação auditiva. Né? Então, o aconselhamento dentro do processo de reabilitação é fundamental. Né? Não é só ficar dando exercício. Essa conversa com o paciente faz toda a diferença. Mas tem um comentário bem interessante aqui. Eu quero entrar na parte das dicas de exercícios, mas tem um comentário bem interessante aqui. Eu vou só trazer, depois a gente passa para as dicas, senão a gente vai fugir muito do tema a live inteira. Mas é uma moça que eu não conheço, tá falando assim, eu coloquei prótese nos 2 ouvidos por causa da otosclerose. Após 1 ano ter colocado a prótese no ouvido esquerdo, eu perdi 70% da audição nesse ouvido.
e a fonoaudióloga me sugeriu colocar aparelho, mas o médico acha que pode atrapalhar a audição do direito. E é recomendado um só, ela não está sabendo se compensa ela colocar do outro lado ou não. Tá. Ela usava dos dois lados, aí um lado piorou muito e ela quer saber se compensa manter um aparelho desse lado. Se ela tem um resíduo auditivo para isso e se ela tem uma percepção de fala que não seja ruim, é uma questão de testar e às vezes vale a pena. A gente tem muito paciente lá que com perda unilateral, ou seja, que tem um ouvido normal e um ouvido com uma perda severa, moderada para severa, e que as pessoas falam, não vale a pena, você tem um ouvido bom, fica assim. Eu tenho uma criança que chegou para mim com 5 para 6 anos, com uma audição normal, e aqui uma perda severa. E a mãe já tinha escutado, não tem o que fazer, não vale a pena, a perda é grande, vai atrapalhar o ouvido bom. Essa criança colocou o aparelho e ela não tira. Ela usa 11, 12 horas por dia esse aparelho e a situação de sala de aula melhora muito, porque ela consegue perceber quando alguém chama ela do outro lado, né? Então, às vezes, você não vai ter o mesmo ganho do lado melhor. Então, provavelmente, o acesso aos sons de fala, o resultado com o aparelho do lado melhor vai ser superior, mas você pode ter um benefício, pelo menos, para a localização sonora. Então, eu acho que é possível testar e é possível avaliar. Na dúvida, testa. Se realmente não trouxer benefício, se realmente aquilo atrapalhar, você não usa. Mas hoje a gente tem a possibilidade de testar um aparelho antes de comprar, né? Então, um profissional competente que vai lá, faça a verificação, faça os testes de percepção de fala, a gente consegue avaliar isso e medir se vale a pena ou não a aquisição desse aparelho. Eu concordo, que é testar. Eu acho que testar é sempre a melhor alternativa, você testa. Implante a gente não pode fazer isso, infelizmente, mas o aparelho pode, né? Mas o aparelho pode. Ela agradeceu o retorno, ela ficou confiante de fazer testes, né? Acho que ela precisa ouvir isso, que ela pode testar sem compromisso nenhum. O aparelho auditivo é uma bênção que a pessoa pode testar, diferente do implante, né? Mas, e eu acho que ela também pode ter clínicas que testam até mais de uma marca de aparelho. Ela pode procurar uma clínica, uma fono e testar até mais de uma marca, ver qual que ela gosta. Isso. E fazer a avaliação da percepção de fala para ter uma medida, né? Fazer a verificação objetiva. Então, a gente consegue mais dados para ajudá-la nessa decisão. Então, Morgana, eu espero que a gente tenha respondido a sua pergunta, tá? E a gente me coloca à disposição, se você tiver mais dúvida, até para achar uma clínica junto com você, caso você não tenha. Mas vamos para a parte das dicas, já que a gente está fazendo, e eu também quero fazer treinamento auditivo em casa. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, como eu falei para você, Laki, a gente tem níveis de treinamento muito diferentes. Então, fica muito difícil eu ficar dando exercícios, porque eu posso passar um exercício que para uma pessoa vai ser fácil e para outra pessoa vai ser frustrante, porque não está no nível dela. Então, eu pensei aqui em algumas dicas gerais que podem ser fáceis, acessíveis para todo mundo, você não precisa gastar dinheiro com isso, são coisas que a gente costuma ter em casa, ter no dia a dia, né? E que pode estar sendo utilizado nesse período que nem todo mundo está podendo ir ao fonoaudiólogo ou ter esse acesso, né? O ideal é a gente fazer um programa de treinamento especializado. Então, o paciente é avaliado, o fonoaudiólogo bola com ele um programa de treinamento dentro daquelas necessidades individuais e para o adulto muita coisa ele pode fazer de casa, usando plataforma online, usando a conectividade, enfim, mas o fonoaudiólogo vai monitorando. Então vamos lá, a primeira coisa que eu gosto muito e que é um exercício que eu faço desde sempre com os meus pacientes é o trabalho com música, com letra de música, tá? Que música é uma coisa bacana, todo mundo gosta, é acessível. Hoje você encontra música no YouTube, na internet, você não precisa pagar por isso, né? A gente tem vários canais aí de streaming de música que disponibilizam, então, enfim. O que é bacana com a música? Você escolher, daí eu vou explicar como é que a gente vai escolher a música, mas então você escolhe uma música e você baixa a letra dessa música, tá? Então,
Você está aí com um CD da Marisa Monte, né? Antigamente, a gente está revelando sua idade, né? Você tem um CD da Marisa Monte. Aí vem o catálogo com a letra. Hoje você pode pegar a música na internet e você tem os sites onde você baixa a letra e você imprime essa letra da música ou coloca essa letra na tela da internet. Então, qual é o passo 1? Para quem tem muita dificuldade de audição. Então, estou começando da pessoa que tem bastante dificuldade, que está começando lá com o seu implante. Então, a gente vai escolher uma letra de música fácil e de preferência que você já conheça. Então, fala para mim lá que uma música que você lembra da sua infância, que você conhecia e que você tem ela mais ou menos na sua memória antiga aí. Eu perdi a audição com 10 anos, tá? Eu vou falar uma música infantil, que é aquela música que é da Era uma Casa, muito engraçada. Não tinha. Tá bom, A Casa. Excelente, é uma música infantil, né? Então ela tem uma letra cadenciada, com uma rima fácil. Essa música ela é cantada, se não me engano, pelo MPB4, né? Então são vozes, uma voz boa, masculina, da Arca de Noé, essa música. Então, o que acontece? Você escolheu uma música que você tinha lá na sua memória e que tem uma letra fácil, um ritmo lento, né? Você não escolheu uma música, um rap, que é muito falado rápido, que é mais difícil. Então, a gente escolhe uma música mais lenta, de um cantor que tem uma fala clara, bem articulada. Então, as pessoas mais velhas gostam muito de Roberto Carlos, por exemplo, Toquinho. A Simone tem uma articulação muito boa também. Então, você escolhe a música. E aí você vai começar a ouvir a música acompanhando a letra. Por quê? Porque você vai lendo aquilo e vai ouvindo e você vai associando o significado, tá? A partir do momento que você está acompanhando e consegue entender o que você está ouvindo, porque você está lendo, a gente tem duas opções. Dificultar a letra da música, pegar uma outra letra que você lembra, mas não lembra inteira, que você não sabia de cor, que você sabe só o refrão, por exemplo. Ou a gente pode manter essa mesma letra fácil e começar a apagar partes dela. Então, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então, o que você vai fazer? Pede para o seu marido fazer a sacanagem com você. Você pede para ele apagar partes da música. Então, você vai ouvir, vai ler e vai tentar mentalmente ou até escrever o que você acha que você ouviu naquela parte que está faltando. Então, você vai tentando completar a letra da música, tá? Olha, eu desafio vocês de verdade a procurarem fazer esse exercício, porque é muito difícil no começo. Mas quando a gente consegue entender a felicidade que traz de você entender uma palavra no meio de uma música, é indescritível. Chega a emocionar. Então, assim, qual é a minha sugestão? Eu acho que o trabalho com música ele é fenomenal, porque ele tem uma carga emocional grande para a gente, e a música é um facilitador da memória muito grande. A gente tem vários estudos que mostram a música como facilitador da memória, né? Então, é muito bacana. Lógico, lá, que se eu for pegar agora, né, uma música que eu não conheço, de um cantor desses da atualidade, e colocar e tentar entender a letra, eu vou me frustrar, eu não vou entender. Então, a gente tem que fazer isso começando do jeito mais fácil e ir dificultando conforme eu for acertando, conforme eu for conseguindo. Então, quando é que eu sugiro a gente começar a dificultar um exercício? Quando a gente já consegue realizar ele tranquilamente e acertar aí 70% ou mais. Quando você começa a acertar 70% ou mais, a gente começa a dificultar, tá? Se você está errando muito, se você não acerta nem 30%, nem 40%, é porque aquilo está muito difícil para você. Então, a gente tem que facilitar. O nosso cérebro, para ele gerar plasticidade, para ele trabalhar, ele tem que estar fazendo um certo grau de esforço. É igual musculação. Se você pega um peso muito pesado, você vai fazer 2 vezes, vai se machucar e não vai aguentar mais. Mas se você ficar pegando pezinho leve e ficar só assim, vai estar fácil, mas você também não vai estar trabalhando o que você precisa.
Então, a gente tem que trabalhar nesse nível onde você está acertando um pouco, errando um pouco, acertando um pouco, errando um pouco, que é o nível de esforço, tá? Então, é o que eu falei, você pega uma música que você já conhece, que você lembra a letra quase toda, pega a letra inteira e começa a ouvir, ouvir, ouvir. Quando você se sentir confortável com isso, né, ver que já não está fazendo tanta força para entender, você ou dificulta a letra da música, pegando uma música que você conhece menos, ou você começa a tirar partes da letra. Então, primeiro tira palavras, depois tenta tirar frases, né? Então, você vai dificultando o seu nível de esforço. Sempre música com um cantor só é mais fácil do que música que você tem um conjunto tocando. Sempre música que você tem menos instrumentos musicais, tipo só voz, voz e violão, é mais fácil do que música que tem guitarra, bateria, tudo junto, né? E a gente tem que ver a velocidade da música, né? Músicas que falam muito rápido também são mais difíceis do que as músicas mais lentas. Então, tudo é uma questão de escolha, mas a gente tem um material muito grande e aí você tem trabalho aí para um ano, né? Porque você vai variando a voz masculina, a voz feminina, a voz de um, voz de conjunto, música mais lenta, música mais rápida, música mais antiga, música mais nova, música que você conhece, música que você não conhece, letra inteira, letra com buraco, sem letra, tentar entender tudo. Então, você vai seguindo os passos e você tem material para um ano de trabalho e uma variedade muito grande, né? Ninguém cansa de escutar música. Então, eu acho que é uma dica muito bacana e que é fácil de fazer em casa, você pode fazer isso sozinho. Estão perguntando se usar um acessório de conectividade pode ser usado nessas horas. Pode não, deve, tá? Sempre que você usa o acessório de conectividade, você melhora a qualidade do som que entra, você tira um pouco do ruído de fundo. Então, é como a gente está com fone de ouvido. Ó, hoje eu estou fazendo a live com vocês de fone de ouvido, porque eu tenho ali atrás da minha porta 2 crianças gritando, o marido tentando fazer eles se acalmarem. Então, eu com fone de ouvido, a qualidade do som, a voz da Laque fica melhor, eu consigo entender melhor, isola um pouco o ruído de fundo. Então, se você tem o acessório de conectividade, você deve usar. Você pode usá-lo no Bluetooth do seu celular, ou os acessórios em geral vêm com o cabo de áudio, então também você pode pôr o cabo de áudio no seu acessório, colocar no computador, né? Não vou nem dizer Discman, porque isso é coisa de antigamente, os mais jovens não têm mais, né? Então você põe no iPod, no iPad, no computador, no celular, mas você pode usar via cabo de áudio, via acessório de conectividade. Depende do aparelho que você tem, se é um aparelho auditivo menor, que não dá muita microfonia, pode inclusive botar um fone de ouvido supraural. Então, você pode ter meio, sim, de melhorar a qualidade de som, e isso faz diferença no tratamento. Às vezes a dificuldade tá porque a caixinha do seu notebook, a caixinha do computador não tem boa qualidade. Você troca a caixinha, põe um fone, a qualidade de áudio melhora e te facilita o treinamento, né? Diminui o esforço durante o treino. Você falou que a gente tem material para um ano. Eu vou te apresentar. Tem material para a vida toda. Porque se tem português material... começar a ficar fácil, vai para o espanhol. Se o espanhol já é fácil, vai para o francês, vai para o inglês, vai mudando o idioma. Tu já fica poliglota, quando ainda mais a gente... E outra coisa que é muito parecida, que a gente pode usar, que antigamente não tinha tanto, mas hoje a gente está tendo uma quantidade maior, é de audiolivro, né? O audiolivro também faz o mesmo efeito. Então, você pode escutar a história e ter o livro impresso, ou no iPad, no tablet, no Kindle, né? Então, você pode ter tanto o livro impresso quanto o livro digital, e escutar o livro e tá lendo. Antigamente, né, porque eu sou uma pessoa de antigamente, a gente não tinha muito audiolivro, e um dos primeiros audiolivros que lançaram foi a Bíblia com a voz do Cid Moreira, que era o locutor do Jornal Nacional quando eu era criança. E ele tem uma voz muito boa, então eu tinha uma paciente que ela escutava a Bíblia com a voz do Cid Moreira e acompanhando na Bíblia, e isso ajudou muito ela
a fazer associação entre o significado da palavra e o que ela estava escutando, né? Você sabe se ele começava o audiolivro com boa noite? Já não sei. Daqui a voz dele falando boa noite, ficou tão marcada que eu ainda lembro como que era a voz dele falando boa noite. Ele tinha uma voz potente, né? Ele tinha uma voz boa. Uma opção também, eu sugeri isso no meu livro Escute como Surdo, porque eu fiz uma sugestão de usar audiolivros, porque as pessoas me pediam dicas, né? Eu começo o livro falando que ele não substitui o trabalho de uma fono. Ele é para ser um complementar do trabalho da fono, para quando a pessoa quer fazer além do que a fono está sugerindo e não está conseguindo entrar em contato com ela, não substitui, eu não sou fono. Eu dei dicas de usuário para usuário. E uma sugestão também é usar o leitor de tela do computador. Isso, o leitor de tela é bom. O que a gente precisa ficar atento é que mesmo o leitor de tela do computador, quanto os closed captions dos canais de televisão, como eles são automáticos, às vezes eles escrevem errado ou estão muito fora de sincronia, e aí atrapalha, tá? Então, essa questão, às vezes eu vejo mesmo a televisão e às vezes eu ligo a legenda e eu percebo que o locutor já falou e a frase está muito atrasada. Então, isso vai criar uma confusão mental, né? Que é o efeito, até que tem um nome isso na ciência, que é o efeito McGurk. Você ouve uma coisa e vê outra e aí cria uma terceira coisa na sua mente. Então, isso não é legal. Então, tanto para o audiolivro e para o trabalho de música, é muito importante que o que você ouça seja exatamente o que está escrito. Essa sincronia e essa compatibilidade tem que ser importante, porque senão pode gerar confusão. Tem alguns aplicativos para estrangeiros aprenderem português. Então, isso também é uma coisa que é interessante. É o que você falou, não substitui o trabalho em consultório, porque no consultório eu vou fazer uma avaliação muito mais personalizada. Então, eu vou perceber, por exemplo, que aquele indivíduo está com uma dificuldade de discriminação de ponto fonêmico ou de percepção de arquifonema, são sons específicos que ele não consegue entender, e aí eu posso criar todo um treinamento para trabalho dessa dificuldade específica. Então, essa avaliação fonoaudiológica ela é importante porque a gente vai trabalhar as habilidades de processamento mais específicas, mais individualizadas. Mas essas dicas são dicas, como você falou, de exercícios complementares. É igual você fazer você faz a ginástica na academia, mas você vai caminhar também para ajudar. Então, são coisas que você pode fazer no dia a dia para prestar atenção na sua audição, para começar a dar mais atenção para o que você está escutando. Na verdade, o leitor de tela, você sublinha o texto e ele lê o texo para você. O que ele não tem é entonação de voz. Ele não é muito bom porque ele não tem entonação de voz. Tem uma voz monótona, assim. Eu realmente não recomendo, mas no último caso, eu fazia o teste, pode ser interessante. Até para você, sabe, ele é útil para você entender do carro. O GPS do carro. Eu lembro que no começo me irritava muito o GPS do carro, porque é uma voz muito monótona. E é diferente da voz humana. Eu sofri muito para conseguir usar o GPS, porque a voz monótona me irritava. Então, sabe uma coisa que tem uns aplicativos de história infantil, de livros infantis, para criança que está começando a aprender a ler. Ok, que a historinha é infantil, a história do patinho feio, em geral são fábulas, né, são livros mais simples, mas eles têm a opção, né, de você ler a história para a criança no livro digital, mas muitos têm a opção de você ouvir a história. E quando você vai ouvindo a história, tem aquela bolinha que vai marcando aonde ele está falando. Então, você vai ouvindo a história e o texto vai iluminando o que você está ouvindo, ou vai uma bolinha, né, mostrando o que você está ouvindo. E como são histórias infantis, geralmente a entonação é muito boa, né? Então, isso também é coisa legal. Se você topar lembrar de fábulas, de histórias infantis, esses livros infantis digitais, você tem a opção de ouvir a história e seguir no texto com a luz, né, ou com a bolinha, o que você está lendo. Então, isso também ajuda a associação auditiva.
muito, muito, muito legal. Eu não tinha pensado nisso, né? De usar livros infantis. Eu até vou procurar, porque eu gosto muito da minha infância. Eu tinha livros em disquinhos, eu não sei se é já hoje, sabe o que é? Mas a nossa geração tinha uns livros que eles vinham com disquinho, e a gente botava. Sim. Eu vou até riscar o disco, né? Isso é música e tal. E aquilo é uma delícia. Uma pena que a gente não tenha mais isso, mas eu acho que deve ter achar esse tipo de áudio na internet. Sim, sim. É importante lembrar que uma dica importante porque que a Mariana sugeriu os audiolivros, porque são feitos por profissionais. Então tem entonação de voz, tem um tempo certo da fala. Eu realmente acho que o audiolivro ele pode ser um excelente, eu concordo. Eu te interrompi falando bobagem, mas a sua sugestão foi excelente. Estão perguntando um pouquinho de plataformas digitais aqui, que as pessoas podem usar. Tentar, eu não sei se pronunciei certo, Sista. Isso, ele chama Sistema de Treinamento das Habilidades Auditivas. É um projeto muito bacana, que é resultado de um grupo de pesquisa da Unifesp, que fez, uma época, parceria com o pessoal lá de Bauru. Foi motivo da tese da Simone Witt, que é uma fonoaudióloga. Esse sistema, ele é uma plataforma digital. Eu gosto muito dela porque ela é totalmente gratuita. Então, como eles tiveram financiamento público, né, durante a fase de pesquisa, isso hoje foi revertido, né, tudo que foi financiado com dinheiro público, ele de uma certa forma tem que ser revertido para a população. Então, hoje essa plataforma ela está disponível para qualquer brasileiro, estrangeiro que quiser utilizar. É só você fazer um cadastro nela, tá? Não tem custo nenhum. Você preenche lá o seu e-mail, alguns dados, e ele traz uma sequência de exercícios auditivos. Então, ele tem uma sequência muito sistematizada, começa das habilidades mais fáceis, e aí, conforme você vai passando de nível, ele tem, se não me engano, são 6 níveis, e tem as fases diferentes em cada nível, não sei dizer muito bem, mas ele é bem estabelecido. Então, ele começa com a detecção, depois com a discriminação, aí a associação do som com o significado, que é o reconhecimento, detecção no silêncio, detecção no ruído, discriminação de voz masculina, de voz feminina. Então, ele tem todos os exercícios de treinamento auditivo, desde o mais básico, do mais fácil, até os níveis de compreensão mais avançada. Então, isso você pode acessar, pode fazer de casa, ele é aberto ao público e não tem custo. A gente tem hoje aqui no Brasil outras plataformas também, que são bastante conhecidas dos fonoaudiólogos para treinamento auditivo. Então, a gente tem o Afinando o Cérebro, a gente tem o treinamento auditivo musical, que é resultado da pesquisa da doutora Kátia Freire. O Afinando o Cérebro é do grupo de pesquisa da Ingrid e da Ingrid Gieloff e da Diana Faria. Então, tem bastantes exercícios. Essas plataformas não são gratuitas. Então, normalmente, o fonoaudiólogo assina a plataforma e aí ele vai orientar o paciente e vai dar a senha para o paciente fazer os exercícios em casa de acordo com o que foi trabalhado na sessão. E não sei dizer se eles vendem assinatura direto para o usuário final, mas com certeza o fonoaudiólogo pode ter e passar isso para o seu paciente, para o indivíduo que precisar. Aí precisa ver se o usuário final que não faz a terapia também tem como acessar, mas elas não são gratuitas, tá? E perguntaram se podcast pode ser usado para treinamento auditivo. Qual a sua opinião sobre eles? Pode sim. Na verdade, podcast é muito bacana. Eu adoro escutar podcast, né? O que a gente precisa entender? Quem é que está falando? Então, por exemplo, eu adoro, tem um podcast que eu escuto bastante e que são 3 mulheres e mais uma convidada ou convidado. Então, é uma confusão, é gente falando ao mesmo tempo. Então, isso pode ser difícil, pode ser confuso. Então, você tem que ver qual é o podcast, quantas pessoas falam, de uma vez só, se a voz da pessoa é clara, se ela tem um ritmo bom de fala, porque o grau de dificuldade da sua escuta vai depender muito da articulação e da velocidade de fala do locutor e de quantas pessoas estão rindo e falando ao mesmo tempo no podcast, né? Então, é uma ferramenta interessante. Lac, o que é importante quando a gente quer desenvolver a nossa escuta, né? Se a gente for pensar num aprendizado da outra língua,
Eu estava outro dia ouvindo dicas para aprender inglês, que eu também estou sempre, né, tentando estudar inglês. E o professor de inglês estava falando lá, você tem que ouvir 20 minutos por dia um nativo falando, você tem que prestar atenção na língua, prestar atenção no ritmo da língua. Então, o fato de você se comprometer a escutar com atenção, que é o que a gente fala de escutativa, você está trabalhando a sua audição, né? Então, essa escutativa é fundamental, porque a gente só melhora, só gera plasticidade se eu estou pondo atenção naquilo que eu estou fazendo. Então, não adianta botar o podcast e fazer comida e estar prestando mais atenção na comida do que não está sendo, do que no que está falando no podcast. Isso acontece comigo direto. Eu ponho para ouvir, vou fazer alguma coisa, quando eu vejo, eu perdi o que falou aqui, porque eu estou prestando atenção na outra coisa. Então, aí o trabalho não é legal. Então, se você pensar em colocar, você tem que estar prestando atenção, tem que estar pondo seu esforço, sua atenção naquela voz, naquele som. Isso é fundamental. É uma coisa bacana que você falou aqui, que o professor fala para você ouvir 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, de forma de escuta ativa. Eu aprendi recentemente com o termo mindfulness, que é o termo que dá origem à escuta ativa, significa estar presente. É isso, esteja presente. Então, é 20 minutos do dia que você vai estar presente para a sua audição e para você treinar aquilo que você quer. Eu acho que essa dica que você deu de 20 minutos é uma boa dica para vocês anotarem, vocês estão em casa. De repente, não dá para fazer mais do que isso. Eu acho que na pandemia a gente consegue um pouco mais. Mas, caso as pessoas sejam muito atarefadas, 20 minutos de treinamento por dia pode ser um compromisso que você faz com você de treinamento. E aí você pega o que você prefere, música, você pega um audiolivro e de repente você pega algum exercício que você gosta, um podcast. Esse pode ser uma sugestão excelente de tempo. Isso. Mesmo nas plataformas, mesmo nas plataformas virtuais, eu falo para as pessoas, não precisa ficar 1, 2 horas treinando, até porque você vai cansar e aí da metade para frente não vai ser nem produtivo. Então, o que os estudos em neuroplasticidade mostram é que a frequência de treino é importante. Então, não adianta eu ir lá para a academia, pegar todos os pesos, fazer um super negócio só a cada 15 dias. Eu não vou ver resultado, né? A gente já sabe isso com exercício físico. Dá mais resultado você fazer 20 minutos, 30 minutos todos os dias do que você fazer de vez em quando um montão de exercício e sair toda machucada, né? Aquele corredor só de final de semana, por exemplo. Você tem que ser consistente, tem que ter frequência de treino. Então, 20, 30 minutos, se você fizer todo dia, ou na pior hipótese, dia sim, dia não, isso já vai ajudar, né? A frequência é fundamental. E na dúvida, gente, assista de novo essa live sem ficar olhando para a legenda. De repente, um bom treinamento. Assista 2, 3 vezes essa live sem tentar ler a legenda. Pode ser um bom treinamento auditivo, porque a sua voz é muito boa. A Mariana é muito agradável de ouvir. Exato. Então, pessoal, a gente está aqui há quase 1 hora conversando já. O tempo voa quando a gente fala de assuntos interessantes e importantes. Tem mais alguma dica que você gostaria de dar para a gente, Mariana? Tá. Uma das outras coisas lá que eu acho muito importante é a gente fazer o exercício. Quando eu faço o exercício, eu estou trabalhando o meu sistema auditivo. Mas o que a gente escuta não depende só do que entrou pelo meu ouvido e de como eu processo. Muito do que facilita ou dificulta a nossa escuta depende de como esse som chegou para a gente, tá? Então, quanto mais claro, quanto mais limpo o som chega no meu ouvido, mais fácil é eu processar. Quanto mais esse som chega no meu ouvido distorcido, sujo, mascarado, mais difícil, mais trabalho eu dou para o meu sistema auditivo. Então, uma das formas da gente se autoajudar a tentar ouvir e entender melhor é a gente cuidar da clareza do som que a gente recebe. Como é que a gente cuida da clareza do som que a gente recebe? Orientando nossos familiares, nossos amigos a falarem de forma clara, com uma boa articulação, a falar com a gente mais de perto, porque quando você conversa de muito longe, o som ele perde intensidade conforme aumenta a distância. Então, se eu quero conversar aqui no quarto que eu estou com a pessoa que está ali na sala da minha casa, o som vai chegar mais fraco e distorcido no meu ouvido, eu vou ter que fazer mais força, né?
cuidar do ambiente em que a gente conversa. Então, quando eu vou conversar na hora do jantar, desliga a televisão, né? Desliga os ruídos, fecha a janela, porque quando o ambiente está mais controlado, o som chega mais claro e eu faço menos esforço. Então, cuidar do nosso ambiente de escuta, cuidar do nosso ambiente auditivo também é uma saúde para a gente. E outra coisa que também eu acho muito importante, que a gente tem que saber, é como a gente pode ter estratégias para se autoajudar. Então, por exemplo, hoje, praticamente todos os modelos de aparelho auditivo e de implante coclear, eles funcionam com o que a gente chama de microfone direcional. Não sei se você sabia disso, se todo mundo sabe disso e se sabe como o microfone direcional funciona. Você sabe o que é o microfone direcional e como ele funciona? Não, mas é que eu até sei, mas eu tenho medo de falar bombagem, eu prefiro que você explique. Então, o microfone direcional, ele não fica aberto o tempo todo, captando tudo que está em volta de mim. Ele tende a fazer um feixe onde ele concentra a captação daqueles sons que estão vindo mais na nossa frente. Por que ele faz isso? Justamente para nos ajudar a ter atenção seletiva. Então, a melhorar a relação que a gente chama de sinal-ruído. Então, se eu estou num lugar com muito barulho, conversando com você, Lac, o meu microfone, ele me ajuda fechando um pouco o feixe para que a sua voz entre com prioridade e o ruído que está atrás de mim seja um pouquinho reduzido. Só que isso funciona muito bem se eu estiver posicionada da forma correta em relação a você. Porque se eu estiver olhando para cá, né, ou eu estiver sentada no restaurante de frente para as fontes de ruído, o meu microfone está captando mais ruído do que a fala, provavelmente. Então, a gente saber se posicionar de forma inteligente, a gente ajuda o nosso equipamento a trabalhar melhor. Então, sempre que você puder se posicionar mais perto e de frente para quem você quer escutar e de costas para o barulho, é mais inteligente do que você encostar aqui na parede e ficar com nada atrás de você e todo o ruído do restaurante na sua frente, por exemplo. Porque você está pegando muito mais ruído e aqui, que é onde o aparelho elimina, não tem nada, tem parede atrás de você. Então, a posição ideal seria o contrário, você botar quem você quer ouvir na parede e você ficar de costas para o ruído, né? Então, existem... Meu marido aqui, ó, que ele vai sentar encostado na parede a partir de agora para sempre. Agora o marido não tem mais escolha, né? Não, porque você ajuda o seu equipamento. Você ajuda o seu equipamento. Então, a gente tem que aprender que, às vezes, a minha posição pode facilitar ou dificultar a minha audição. Então, é legal, eu brinco, façam os testes. Põe uma caixinha de som fazendo ruído em volta de você e pede para o seu marido ficar na sua frente, vai mudando a posição dele da caixinha em relação a você, para você vai ver. Você vai ver que tem posições que o som fica melhor do que outras. Então, a gente aprender como isso funciona, você aprende a se posicionar melhor e se ajudar numa situação difícil. Então, virar a cabeça para quem você quer ouvir, olhar para quem você quer ouvir, você ajuda o funcionamento do seu aparelho. Então, são dicas que não são treinamento propriamente dita, mas que a gente chama de estratégias compensatórias e que podem diminuir o seu esforço durante uma situação de conversa, de escuta. Uau! De verdade, essa foi novidade para mim, eu não sabia disso. Tem algum lugar que a gente possa pesquisar em relação a isso? Tem algum site que fale disso? Uma matéria? Porque eu nunca tinha ouvido falar disso e eu fiquei interessadíssima nesse assunto. É que isso, na verdade, está relacionado ao funcionamento do sistema de direcionalidade dos aparelhos. Então, a gente tem que entender como o aparelho está programado, como é que a direcionalidade do aparelho está programada. Para você entender, a gente tem que entender o que o algoritmo, o que a engenharia do seu aparelho está fazendo e como é que você pode ajudar essa engenharia, né? Outra dica que a gente dá também, agora eu estava pensando em alguma coisa, você falou do aparelho e acabou me fugindo. Bom, mas daqui a pouco eu lembro. Dessa questão da direcionalidade, eu ia falar mais alguma coisa, mas enfim. Desculpa, eu fiquei tão impressionada com isso, porque eu nunca tinha nem ouvido. Não, mas daqui a pouco eu lembro. Muito pelo contrário, eu achava que a gente sentar de perto de costas da parede era muito bom.
Eu achava Então, isso. mas porque instintivamente você pensa, eu vou lá para o cantinho do restaurante e vou ficar ali grudada na parede, porque daí não tem barulho em volta de mim. Não tem barulho em volta de você, mas o barulho está vindo todo da sua frente. E os microfones dos aparelhos, eles tendem a apontar para frente. Então, a hora que você senta de costas para a parede, não tem barulho aqui, mas você está pegando tudo que vem daqui, né? Então, e inclusive nos implantes mais modernos e nos aparelhos mais modernos, no aplicativo você pode selecionar como você quer o seu microfone. Então, tem alguns implantes e alguns aplicativos que você pode abrir o feixe do microfone. Não, eu quero escutar tudo, eu quero escutar até a fofoca de quem está atrás de mim. Você abre o feixe do microfone. Ah, não, eu quero escutar só frontal. Então, hoje, muito aparelho auditivo, o próprio paciente no aplicativo pode escolher como ele quer que o microfone fique. Então, eu vou ficar de costas aqui para o ruído e vou fechar meu microfone bem fechadinho. Então, só vou pegar o som que está vindo da minha frente. Isso você pode escolher no seu aplicativo, né, em alguns equipamentos. Então, a tecnologia está aí para ajudar, mas a gente tem que saber usar a tecnologia. Muito bom. E você acha que vale a pena, quando a gente for fazer mapeamento, perguntar para a fono como está direcionado o nosso implante? Falando de implante, claro. Isso, você pode perguntar. Provavelmente você deve estar com o automático, que é o padrão que a gente usa, né? E você pode perguntar se realmente está no automático e se você tem a opção de manualmente mudar isso no seu aplicativo ou não. Nos aparelhos auditivos, hoje, a maioria dos aparelhos a gente tem no aplicativo, esses que tem conexão com iPhone, enfim, a maioria a gente tem a opção do próprio paciente gerenciar o feixe de microfone. Mas só vale gerenciar se você souber usar isso, se você souber se posicionar, né? Então, isso é bastante importante. Uma pergunta rápida. Embora essa live seja sobre adultos, no caso de criança, onde que é bom a gente posicionar a criança na mesa, por exemplo? Então, na verdade, criança, a gente tem alguns conceitos um pouco diferentes. Em geral, os aparelhos de criança, principalmente criança pequenininha, a gente não deixa o microfone fazer esse feixe. Porque como a criança está em desenvolvimento de linguagem, a nossa preocupação é que ela não perca informação. E uma das formas que a criança aprende a linguagem é o que a gente chama de linguagem incidental, que é ela aprender o que está sendo falado em volta dela. Então, ela está aqui brincando, eu não quero que o microfone dela fique concentrado só na frente. Eu quero deixar ele aberto atrás para ela ouvir a conversa da mãe aqui atrás, porque ela está aprendendo vocabulário ouvindo a mãe conversar aqui atrás. Então, o conceito na criança é completamente diferente. Então, a gente deixa, geralmente, nos pequenininhos, o microfone mais aberto, para dar chance dela ter essa audição incidental, essa audição à distância. E quando eu quero dar alguma informação com maior clareza e maior foco, a recomendação da criança é usar os sistemas de FM, os sistemas Roger ou os sistemas de microfone remoto. Então, quando eu estou no carro e ela está na cadeirinha, ou ela está no carrinho, eu estou empurrando o carrinho, estou num lugar mais barulhento e quero que ela me escute com clareza, o ideal é você usar o sistema auxiliar de escuta. Tá? Essa tem sido a conduta da literatura, dos pesquisadores, no caso das crianças pequenininhas. A gente pensa um pouco diferente. Por isso que a gente sempre fala, quem trabalha com adaptação de prótese em criança e em adulto, as estratégias de adaptação, os aparelhos de criança, os aparelhos que eu escolho para as minhas crianças não são os mesmos aparelhos que eu escolho para os meus adultos. Eu não ponho aparelho de adulto em criança, tá? Eu acho que criança tem que usar aparelho de criança, porque as necessidades auditivas são diferentes. Criança não é um adulto em miniatura, ela tem necessidades auditivas diferentes e específicas. Isso é uma dica bem importante para os pais que vêm perguntar algumas coisas para nós adultos e aí eles acham que a gente é a melhor referência e às vezes a gente não é a referência ideal. Eu acho super importante você falar disso, porque tem pai meio assistindo, a gente sabe, e aí e fica claro que algumas dicas que você está dando são específicas para adulto, porque o funcionamento de um aparelho de criança é diferente do adulto. Acho muito importante você frisar isso, porque
rola, inevitavelmente, que eles queiram usar a nossa referência para criança e talvez a gente nem sempre seja o bicho ideal. Sim, sim. Hoje a gente tem empresas que fazem aparelhos auditivos pensando só em criança, com pesquisas em população infantil. Então, aquilo que eu vejo numa pesquisa em adulto, não necessariamente a gente pode estender para a criança, porque o sistema auditivo é diferente, a maturidade é diferente, a fase de linguagem é diferente, as necessidades são distintas, né? Então, a gente tem que cuidar de criança como criança e adulto como adulto. Maravilhoso, Mari. A gente está passando aqui quase 10 minutos do tempo. Eu não falei para você, eu não gosto de passar muito, isso não fica cansativo para quem vai ver depois, mas eu tenho mais uma pergunta e eu deixo você descansar. Minha última pergunta. Você pode explicar um pouquinho para mim sobre a questão da sensibilidade do aparelho? Porque o implante coclear, eu não sei todas as marcas. A marca que eu uso tem volume e sensibilidade. E às vezes os pais vão me perguntar a diferença de volume para sensibilidade e eu não sou muito boa para explicar isso. Se isso tem a ver com o que você falou de microfone. Tá. Isso é uma coisa que não tem muito é um pouco diferente nos aparelhos auditivos e no implante, e às vezes a gente diferencia um pouco como funciona isso numa marca e na outra marca. Por isso que eu vou falar de forma bem genérica, tá? Perfeito. Porque às vezes você tem um pouco de diferença aí de algoritmos numa marca e na outra marca. Em geral, quando você fala de volume, você está falando do ganho máximo, de permitir, de você aumentar tudo, abaixar tudo. É que quando a gente faz mapeamento, o volume geralmente a gente fala que está relacionado aos níveis máximos de saída do aparelho. Então, é o deixar entrar mais som, né? Mas no sentido de volume mesmo, como um volume de televisão. A sensibilidade, ela está relacionada com o quanto o microfone vai captar, com os níveis mínimos de entrada e não de saída, é diferente. Então, quando você abre muito a sensibilidade, você está captando mais sons baixinhos, mais sons fraquinhos. Então, você aumenta a capacidade de ouvir o que está mais longe, mas também você capta mais ruído de perto de você, entendeu? Se você fecha muito a sensibilidade, você tira esse ruído que está perto de você, mas você também não capta o som que está muito distante. Então, ele está mais relacionado com essa entrada de sons fracos e distantes, né? E o volume está relacionado mais com a saída, o quanto eu aguento, né, de saída desse meu aparelho. Não sei se ficou muito claro, porque é uma coisa mais relacionada com a técnica do negócio, né? Não ficou muito claro, assim, é que em geral, eu acho que as fones deixam a sensibilidade travada no controle, né? Normalmente, principalmente em criança, acho que a conduta ainda é por acaso já vi crianças com a sensibilidade no máximo, assim, e eu sempre ouvi que a gente não deveria deixar no máximo, porque é muito som, mas eu não sabia se era uma estratégia diferente com criança, então agora eu consigo pelo menos explicar o que se trata, a sensibilidade. Aí precisa ver se a fono é que deixou no máximo por um motivo específico, ou se a família mexeu sem saber o que estava mexendo, e aí a criança pode estar captando muito ruído. Então, é interessante sempre perguntar para a fono se é para deixar nesse nível mesmo, porque se ela recomendou usar nesse nível, deve ter algum motivo. Muitas fonos deixam travado, como você falou, né? Porque ele está relacionado com esses níveis de entrada, então a gente pode gerar muito ruído no sistema, né? Então, enfim. Mari, eu te agradeço muito, de verdade, por essa live maravilhosa. Foi um aprendizado, tanto para mim, já fiquei até empolgada em saber quanto tempo que eu devo praticar por dia de adição, né? Porque eu acho a gente tem, quando a gente sabe, quanto mais a gente sabe, parece mais difícil fica fazer coisas práticas. A gente acaba indo muito para a teoria. E aí, quando a gente conversa com alguém que tem um conhecimento diferente por outro ângulo, fica mais fácil a gente direcionar tempo, tipo de brincadeira que a gente pode fazer conosco, estratégias que a gente pode usar para melhorar a nossa percepção auditiva. E melhorar essa percepção auditiva tem muito a ver também com evitar frustrações. Porque tem muita gente que fala, eu fui no restaurante e não consegui ouvir nada, fiquei frustrada, não quero mais voltar lá, né? Uma coisa que é legal lá, que agora que você falou assim, só lembrando, para quem usa 2 implantes e 2 aparelhos e que está conversando em grupo, por exemplo, então vamos supor que você esteja na sua casa conversando com o seu marido e mais um amigo. Então, uma das coisas que também ajuda a gente, que não é um treinamento, mas é uma estratégia compensatória, é você separar os dois espacialmente falando. Então, se você está sentada aqui e os dois na sua frente, um do lado do outro, o risco da voz deles se misturarem
é maior. Então, se você está sentada aqui e pedir para que um sente mais aqui para a sua esquerda e um mais para a sua direita, e aí você vai virando a cabeça para cada um, a gente sabe hoje pela literatura também que você separar espacialmente as fontes de som ajuda você a direcionar melhor a sua atenção seletiva. Então, se está difícil entender os dois juntos, separa os dois, bota um em cada sofá, afasta as cadeiras dos dois, porque fica mais fácil você direcionar a sua atenção quando as fontes estão mais distantes entre si. Pessoal, usem essa dica em reunião de trabalho. Bota os pessoal assim bem distante um do outro, que aí vocês não sofrem tanto na reunião de trabalho, que é onde a gente mais sofre. Em reunião, não né? pode pôr muito longe de você, mas dá uma separadinha para você ter essa possibilidade e lembra de usar a cabeça para ajudar o seu microfone direcional. Então, a gente tem um monte de coisa aí para fazer, né? A gente tem treino e a gente tem estratégias, né? Isso é maravilhoso, de verdade. Eu acho que eu vou ter que te convidar para outra live só para a gente continuar esse papo, porque eu acho que ainda tem muitas perguntas para serem feitas. Obrigada de verdade pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela generosidade de compartilhar com a gente esse assunto tão interessante. Obrigada de verdade, viu, Mariana? Imagina, obrigada eu. Beijinhos enormes, pessoal, e até a próxima. Até, tchau, tchau.